Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e nós vamos para o outro episódio da série sobre o ateísmo sob escrutínio, que é sobre exame, né? Em que nós trouxemos aqui mais um shorts da Elaine Souza no seu canal do YouTube, em que ela faz alguns questionamentos acerca da prece, da oração. Então nós colocamos sobre o título: qual o objetivo da prece ou da oração, como muitos entendem, em que nós iremos trazer aqui duas referências para as nossas reflexões em respostas aos seus questionamentos. A primeira delas é a referência da Lei de Adoração, que está no item da prece, na terceira parte do capítulo 2 do O Livro dos Espíritos. E depois, Pedi e obtereis, que é a eficácia da prece no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui nós não vamos, de forma alguma, agir de forma desrespeitosa, querer convencer as pessoas de algo, mas, sobretudo, iremos fazer algumas reflexões e, já que ela fez alguns questionamentos, propor aqui algumas respostas para que possa servir não somente a ela, mas também a todo o que tiver dúvidas sobre o tema. Vejamos o vídeo da Elaine. Se Deus já tem um plano perfeito, por que você precisa orar pedindo algo? Será que dá para mudar a vontade dele? Ou será que a oração é só uma ilusão para você se sentir no controle? A religião ensina que Deus é perfeito e tem um plano para tudo. Mas se o plano já está traçado, suas orações podem mudar alguma coisa? Se mudam, então o plano não era tão perfeito assim. E se não mudam, será que estamos só falando com o vazio para tentar encontrar conforto? Será que a oração é mesmo sobre Deus? Ou é mais sobre nós tentando lidar com o desconhecido? Você acha que orar faz diferença ou é só uma forma de nos enganarmos? Então, como de praxe, nós vamos seguir um roteiro em 4 atos. O primeiro deles será sobre o questionamento inicial da Elaine. Se o plano de Deus é perfeito, por que precisa orar pedindo algo? Será que dá para mudar a vontade dele? Então nós vamos nos basear nas questões 658 e 659 do Livro dos Espíritos. No segundo momento, ela questiona: será que a oração é só uma ilusão para nos sentirmos no controle? Ao qual nós iremos nos basear na questão 660 do Livro dos Espíritos. No terceiro momento, ela questiona: se o plano de Deus é perfeito e já está traçado, nossas orações mudam algo? Iremos nos basear na questão 661 e 662 do Livro dos Espíritos. E no fim, ela questiona, né? Se mudam o nosso destino, o plano não era perfeito. Se não mudam, será que estamos falando com o vazio para buscarmos conforto? É aí que está a questão 663 do Livro dos Espíritos, em conjunto com o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no primeiro questionamento da Elaine, ela pergunta, né? Se o plano de Deus é perfeito, por que precisa orar pedindo algo? Será que dá para mudar a vontade dele? E então, estando na terceira parte do capítulo 2 da Lei de Adoração, no item prece, questão 658, ao qual questiona Kardec: agrada a Deus a prece? Segue a resposta da espiritualidade superior. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Questão 659.
qual o caráter geral da prece? Segue a resposta da espiritualidade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Então, temos aqui inicialmente a fundamentação que os questionamentos de Kardec fez e a resposta da espiritualidade, fundamentando e respondendo que o plano de Deus é perfeito para a nossa vida. E pela necessidade que temos dessa comunhão para com o Pai, precisamos nos aproximar dele e o momento da prece é o momento que nos conecta com ele. Então, pela visão do observador, nós somos quem necessitamos da presença de Deus em nossa vida. Do ponto de vista de Deus, ele, como um pai zeloso, ele está próximo do seu filho e quer uma aproximação e uma intimidade. Esse é o significado da prece e o objetivo pelo qual a espiritualidade coloca aqui como esses três tripés, né? De você louvar, pedir e agradecer. Então, pelo questionamento, a Elaine observa apenas por um prisma, que é o de pedir, mas existem outras perspectivas, que é o de louvar, ao qual muitas igrejas o fazem a juízo e com muito louvor, e o de agradecer. Assim como um bom filho agradece o pai que lhe dá o que é necessário para a sua evolução, o seu progresso, então entendemos que a Elaine viu apenas pelo o fato de pedir, como um filho que pede algo para um pai. Então, nesse sentido, ela faz um terceiro questionamento: se dá para mudar a vontade de Deus diante da prece. Nós vamos entender que, no aspecto posteriormente, ao analisarmos mais detidamente nas obras aqui do Livro dos Espíritos e do Evangelho, iremos responder com mais propriedade esse questionamento. Partindo para o segundo questionamento da Elaine, ela pergunta: será que a oração é só uma ilusão para nos sentirmos no controle? Utilizamos as questões 660 e o item A desta questão 660. Questiona Kardec: a prece torna melhor o homem? A espiritualidade assim responde: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É nesse um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Mas não satisfeito, Kardec aprofunda a questão. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Responde a espiritualidade: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, aqui é uma reflexão profunda, porque não é uma ilusão ao qual nos questiona a Elaine sobre o aspecto de como um filho que somos rogando ao Pai que tenha misericórdia para conosco, né? Ao qual o objetivo da prece é nos tornar melhores e nos fortalecer diante da provação. Então, assim como um filho pede conselho ao seu pai, nós, como o filho de Deus, rogamos a Deus que tenha misericórdia para conosco, que nos faça que possamos enxergar as nossas más inclinações, nos fortalecer e nos intuir através dos nossos mentores que estão ali cotidianamente conosco, a fim de que possamos
atravessar as provações da vida. Então, Kardec coloca aqui bem claramente que não é o muito orar, ao qual, como pensamos se tratar de um remédio a curar uma doença íntima, mas de como aplicar essa comunhão com Deus, no sentido de que não estaríamos no controle, mas na condição de bons filhos, ao qual rogamos ao Pai que nos trate e nos entregue para nós condições e até mesmo situações da vida que nos dê paciência, que nos dê perseverança. Então são sempre condições em que nós vivemos ali no cotidiano que nos faz crescer. Num terceiro questionamento, a Elaine traz a seguinte pergunta: se o plano de Deus é perfeito e já está traçado, nossas orações mudam algo? Uma questão interessante. Segue a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Segue a resposta da espiritualidade. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Segue a questão 662. Pergunta Kardec: pode-se com utilidade orar por outrem? A resposta da espiritualidade: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Nota de Allan Kardec: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincero, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitam seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, ao observarmos o aprofundamento de Kardec, essas duas questões, essa pergunta da Elaine, ela traz um viés de que a perfeição de Deus, por entender e por vislumbrar pela sua onisciência, tudo o que já vivemos, estamos vivendo e há de vir em nosso futuro, das nossas ações, daria para ter algo que a nossa oração interferisse no transcurso desse caminho da onisciência de Deus. Como o ponto de vista de quem transita nesse caminho, Deus estaria no alto de uma montanha, vendo todo o percurso ao qual estamos destinados, e se a nossa rogativa faria alguma intercessão desse processo. Como numa escola que estamos, aqui no planeta Terra, sabemos que o professor, que é o nosso pai, ele pode o quê? Atenuar diante da nossa postura, em mudarmos as nossas más inclinações, estudarmos as nossas sombras, partimos para as boas ações, para conosco mesmo e para com o nosso próximo, em que as nossas provas diárias em que a vida nos permite galgarmos cada dia um degrau na escola do aprendizado, das virtudes, ou até mesmo fazer com que tenhamos um caminho menos áspero. E as nossas rogativas pela nossa transformação moral certamente farão com que a sua misericórdia atinja diretamente ao nosso progresso moral. Então aqui, no quarto momento em que a Elaine traz o seu questionamento, se mudam o nosso destino, o plano não era perfeito. Se não mudam, será que estamos falando com vazio para buscarmos conforto? Já respondemos anteriormente, mas vamos aprofundar a questão porque entendemos que a questão 663, ela é a que vai fazer o fechamento da obra do Livro dos Espíritos. Segue a pergunta de Kardec: podem as preces por nós mesmos
fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Segue a resposta da espiritualidade. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos pareçam. Hemos dito que a prece nunca é inútil quanto bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem e natureza ao sabor de cada um. Porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos pareça um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais, de ordinário, que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos pareçam obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, essa questão 663, com esse aprofundamento, nós entendemos por toda a contextualização da espiritualidade e da questão que trouxe Kardec, respondida todas as dúvidas em que se encontram os questionamentos da Elaine. Mas vamos aprofundar. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, o item eficácia da prece, ao qual encontramos apenas o item 5 e o item 6 em que iremos fazer a nossa reflexão. O item 5 assim diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, verso 24. Segue o item 6, o desenvolvimento de Kardec sobre essa questão levantada pelo Evangelho. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se todo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia à vontade para não querer a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e os demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre
essa anuência à sua vontade. Então aqui já nesse item, como aprofundamento do Livro dos Espíritos, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o Evangelho para perto de nós entendemos que, pela reflexão de Kardec, pela eficácia que tem da prece em atenuar nossas provações, em nos permitir o contato com o Pai, fazendo com que tenhamos mais força para prosseguir adiante, e essa comunhão, assim como uma família, em que seu filho roga ao Pai, ele pede, assim ele louva e agradece nos seus atos, cotidianamente. Entendemos que a questão levantada pela Elaine está muito bem respondida pela codificação, ao qual encerramos com o item 7 do mesmo capítulo. Dessa máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente, ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura, que Deus lhe concede sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Mediante ideias que fará, lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E aí Kardec chama o capítulo 15 do itens 1 e seguintes. Então, aqui na nossa conclusão, nós entendemos que no aprofundamento do Evangelho segundo o Espiritismo está muito bem explanado por Kardec que, assim como uma família regida por um pai dá ao seu filho o que lhe é necessário para o seu aprendizado, retira dele aquilo que lhe o prejudicará, porque ele vê mais adiante a necessidade presente atualmente, ou até mesmo um esforço necessário do seu filho para que ele atinja o objetivo de ser um homem de bem. Então, muitas das vezes, a oração, a prece, o louvor, ou até mesmo o agradecimento, é para essa comunhão, assim como nós somos filhos do nosso Deus e Pai, necessitamos dessa intimidade para que possamos prosseguir na senda do progresso. Então, encerramos aqui a nossa exposição, está o nosso site, as nossas redes sociais. Esperamos ter respondido aqui, Elaine, e muitos dos que estão vendo esse conteúdo tenho a certeza de que poderá alcançar. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, e se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, que ele possa um dia chegar a Elaine ou até mesmo às pessoas que precisam desses esclarecimentos. Meu muito obrigado e até o próximo conteúdo.